Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero meditar com vocês sobre uma ideia que surge, de um modo geral, naquelas igrejas que são consideradas igrejas globalistas, né? São igrejas que querem ser igrejas que abarquem todo mundo sobre o domínio de uma pessoa, né? Nós temos algumas igrejas que adotam o nome de universal, de mundial, de internacional, de católica ou de intergaláctica, seja o que for. E essas igrejas têm uma coisa que é muito semelhante em todas elas. Todas elas adotam como primazia a ideia de milagre. Todas elas focam no milagre. A teologia dessas igrejas é baseada nos milagres. Né? Por exemplo, nós temos algumas igrejas aí, universal, mundial, que se preocupa com o milagre. Tudo é baseado no milagre, não propriamente nas escrituras. Muitas vezes deixam de pregar as escrituras para se focar no milagre. A Igreja Católica, por exemplo, também se pega no milagre, porque ela viu um milagre, ou relatou um milagre, ou julgou um milagre e canoniza aquele milagre, e aquele milagre é que vai servir de regra de fé, e não propriamente as escrituras. Aliás, coloca as escrituras em último grau de verificação, porque as outras coisas estão acima das escrituras, como a filosofia, ou ideias canônicas, direito canônico, sei lá o que, e determinadas coisas como a tradição, por exemplo. Existem pessoas até que entendem que a tradição ela é algo fundamental para que alguém possa fazer as coisas como deve fazer, mas não é bem assim. O que a Bíblia nos diz, o que é importante é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não passará nunca, não deixará de existir jamais, porque Deus a fez para se cumprir na eternidade. E é interessante que essas pessoas vêm dizer que a Bíblia ela não é suficiente, que a palavra de Deus não é suficiente, que as escrituras não são suficientes, porque os milagres continuam acontecendo e não podemos dizer que Deus não realiza milagres. Que existem milagres fantásticos, como alguém que voa ou que desvia bombas do céu e coisas assim do gênero, né? E pessoas que morreram e não se corromperam o corpo, né? Como se isso fosse algum sinal específico que mostrasse uma santidade, um milagre para aquela pessoa e que aquela pessoa deveria ter uma certa reverência cultual. Mas não é assim, porque nos 10 mandamentos diz que não devemos prestar culto a qualquer tipo de pessoa no céu ou na terra, ou qualquer forma também. Isso também é idolatria. Bom, então pensando nisso, né, que baseiam-se nos milagres, que defendem os milagres como fonte de teologia, como fonte das suas ideias sobre Deus, automaticamente desprezam a Bíblia. Se desprezam a Bíblia, não estou dizendo no sentido de desprezar totalmente, mas desprezam ela no seu lugar de primazia. Colocam outras coisas no lugar de primazia e na primazia está ali os milagres, por exemplo. E às vezes com essa primazia dos milagres procuram-se relíquias ou amuletos ou correntes de 7 dias ou não sei o que e muitas outras coisas porque estão preocupados com os milagres. Mas a Bíblia nos diz que é importante que nós nos apeguemos à palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a nossa única regra de fé e prática. Se temos a verdadeira regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, por que devemos apegar aos milagres? Podemos dizer que Deus não faz mais milagres? Faz, mas quando Ele quer. E quando Ele quer, por sua misericórdia, para abençoar as pessoas, não para criar doutrina. Mas as pessoas pegam milagres e criam doutrina a partir de milagres, certo? Criam doutrinas a partir de milagres e dizem que não estão criando doutrina, mas automaticamente estão, porque quando chega a um ponto onde determinada coisa é necessária para mostrar a sua fé perante Deus, automaticamente você já acabou de gerar uma doutrina. Quando você cultuar alguma coisa ou fazer algum rito para agradar a Deus e ter uma experiência religiosa que você julgue superior a dos outros, automaticamente você já criou doutrina, criou uma doutrina diferente. Então, poder dizer que as coisas são dinâmicas, são, mas tudo tem
um princípio. E as coisas sem princípio, elas costumam sair para o caminho errado. E os milagres não são princípio do cristianismo, tá? Vamos pensar nisso. Os milagres não são o princípio, a coisa principal, a coisa mais importante do cristianismo. Na verdade, podemos dizer que a pessoa mais importante é Jesus, mas a coisa mais importante são as Sagradas Escrituras. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo a permanecer na convicção do que aprendeu. Ele está falando assim para Timóteo: Timóteo, quando você vê os milagres, você aceite os milagres, está falando para permanecer fiel na convicção das coisas que aprendeu. Mais à frente, mais atrás um pouquinho do texto, ele diz o seguinte, que tem pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus e se intrometem na igreja como mulherzinhas, instáveis, sobrecarregando de pecados, as quais deixam de levar por toda espécie de desejos. As pessoas são levadas por toda espécie de desejos e trazem coisas para a igreja. E essas toda espécie de desejos, mulherzinhas instáveis, são aqueles que está escrito na Bíblia, tá? Essas mulherzinhas instáveis são aqueles que se apegam a milagres. Porque uma coisa, a fé dele tem um padrão agora, depois ela tem outro princípio, depende do milagre que ele recebe. Conforme o milagre muda, a fé dele muda. A fé dele altera por causa do milagre, porque o milagre hoje é um, amanhã é outro. Ele altera a fé por causa do milagre. Então ele fez essa retrospectiva para você entender o contexto aqui em que Paulo está falando. Ele diz que que Timóteo tem que permanecer nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem aprendeu, certo? E de quem ele aprendeu? Paulo nos diz no versículo 15: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Ora, não são os milagres que te tornam sábio para a salvação. A coisa mais importante para a salvação são as Escrituras. A pessoa mais importante é Cristo, tá? Não são os milagres a coisa mais importante, porque os milagres não vão te tornar sábio para a salvação. Muito pelo contrário, vão te levar às vezes até enganos. Existem pessoas que recebem bênçãos maravilhosas de Jesus e ao mesmo tempo se afastam da presença de Deus. Pessoas que recebem bênçãos de Deus, recebem verdadeiros milagres e depois se afastam da presença de Deus. Então, obviamente, o milagre não foi feito só para aqueles que são boas pessoas. O milagre foi feito segundo a misericórdia de Deus. E Deus entende que uma pessoa, mesmo que seja ímpia, ela pode merecer um milagre. Pode merecer. Você ora por uma pessoa que é da sua família, um parente, um amigo, que às vezes nem cristão é, mas ele recebe um milagre pela oração que você fez. E esse milagre às vezes não vai alterar muito a vida dela espiritual, porque ela não alcançou sabedoria. Poderá alcançar ou não se ela procurar nas Escrituras, porque o que dá sabedoria para a salvação são as Escrituras e não os milagres. Os milagres servem somente para você ter uma experiência com Deus e de termos um pouco mais extensa, mais intensa, digamos, mas não são fonte de sabedoria espiritual. Veja o que diz, vou repetir novamente. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ora, só as Escrituras tornam alguém sábio para a salvação. Milagres não dão sabedoria a ninguém, gente. Milagres são uma bênção que Deus te dá e que pode te tornar mais sábio ou não, Pode te tornar mais sábio ou não, mas as Escrituras sempre te tornaram mais sábio. Portanto, não despreze as Escrituras, não vá nessa história de milagres, de coisas assim. Procure sempre seguir as Escrituras, que as Escrituras é que formam a verdadeira sabedoria para a salvação. Outras coisas, filosofia, por mais interessante que seja, não produzem nada de espiritual.
O que vai produzir de espiritual, de sabedoria espiritual na sua vida são as Escrituras Sagradas. Portanto, se apegue a elas. Então, é interessante que às vezes algumas pessoas criticam alguns pastores que falam algumas coisas estranhas, porque no Brasil nós temos a possibilidade de abrir igrejas, porque é garantido qualquer culto, né? E se podemos fazer isso, obviamente algumas pessoas abrem igreja sem uma formação teológica adequada para avaliar ou para guiar realmente um púlpito e também um rebanho. Então, por causa dessas pessoas que não têm de repente a sabedoria necessária, não se pode condenar todos os evangélicos ou protestantes, porque aí seria uma falácia e seria um negócio assim leviano, uma guerrinha de nervos muito estranha. Então não vamos nos deixar levar por vãs filosofias que pensam saber tudo, mas que não conhecem as Escrituras Sagradas e que se apegam apenas a milagres, a evidências, na verdade que é uma fé experimental, uma fé que se diz que nega a possibilidade de averiguarmos os textos bíblicos, de investigarmos os textos bíblicos, mas se apega à experiência, ou seja, é uma fé também de cunho científico, porque pela experiência eles acham que sabem alguma coisa, mas nós temos fé de cunho bíblico. E no cunho bíblico nós sabemos que a sabedoria para a salvação está na Bíblia Sagrada. Amém.